Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. Há alguns dias atrás, eu postei o tapete diagonal, que é esse aqui no amarelo. Depois, eu fiz uma passadeira com esse modelo. Então, eu estou vindo nesse vídeo mostrar como fazer a passadeira. Eu não vou filmar essa passadeira inteira, porque a maior parte dessa peça ela é idêntica ao tapete diagonal que eu já postei o passo a passo bem detalhado alguns dias atrás. Aqui eu vou mostrar apenas a parte que é diferente e dar orientações de como montar a peça. Se você já fez o tapete menor, é muito simples de você compreender tudo que eu vou passar aqui. E se você ainda não fez o tapete menor e quer fazer apenas a passadeira, eu vou deixar no primeiro comentário, no final desse vídeo, o link do tapete menor para você acessar o passo a passo das partes que eu não vou mostrar aqui nesse vídeo e que já tem o tutorial. E se você ainda tiver alguma dúvida, é só descer no primeiro comentário que eu deixei as orientações anotadas no primeiro comentário. Essa passadeira ficou medindo 1,28 m de comprimento por 48 centímetros de largura. E para trabalhar essa peça, eu usei 700 gramas do barbante Eco Brasil, fio número 6 na cor rosa, e trabalhei com agulha para crochê de 3,5 mm e também usei uma agulha de tapeceiro. Bem, para confeccionar o tapete diagonal que eu fiz no amarelo, eu construí duas partes iguais a essas aqui que estão nas pontas. E para fazer a passadeira, eu criei esse quadrado aqui do meio. E o padrão para trabalhar esse quadrado, ele é muito parecido com o padrão desses dois aqui das pontas. Nesses das pontas, eu trabalhei um lado fechado de pontos altos e 3 lados trabalhados com esses bloquinhos de 6 pontos altos separados por 2 correntes. A diferença desse aqui do meio é que eu trabalhei 2 lados fechados de pontos altos, um lado oposto do outro, e 2 lados com os bloquinhos de 6 pontos altos separados por 2 correntes. Então, para quem entende de crochê, só com o que eu acabei de dizer aqui, já consegue fazer essa parte aqui do meio, se já trabalhou o tapete diagonal. Então, nesse vídeo, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou trabalhando volta por volta e mostrando para vocês, contando os pontos junto com vocês, até montar esse quadrado aqui do meio. E a única coisa que muda da passadeira para o tapete diagonal é esse quadrado que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Então é isso, a única diferença para fazer a passadeira é esse quadrado aqui do meio. Todo o restante idêntico ao tapete diagonal que eu postei no amarelo. Então, se você fizer esse quadrado do meio aqui por esse vídeo, depois você volta lá no tapete diagonal e faz esses outros quadrados aqui das pontas, seguindo aquele vídeo, as emendas seguindo aquele vídeo e o acabamento também seguindo aquele vídeo. Foi assim que eu fiz a minha passadeira. Outra coisa, essa passadeira aqui eu estou emendando apenas um quadrado desse aqui no meio, mas não é obrigatório isso. Você pode emendar quantos quadrados desse aqui do meio você quiser e fazer aí a passadeira no comprimento que você desejar. E a cada quadrado desse que você emenda aqui no meio, você aumenta 47 centímetros de comprimento na sua peça. Outra coisa, se quiser trabalhar com o fio 8, também pode, que fica bom. Bem, então vamos lá fazer esse quadrado.
Eu começo fazendo um anel com 4 correntes. E trabalho a primeira volta fazendo 4 grupos de 2 pontos altos separados por 4 correntes. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos e os cantos, todos eles com 4 correntes. Para fechar, eu prendo um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. E na segunda volta, eu trabalho 4 grupos de 6 pontos altos e faço sempre 4 correntes para virar os cantos. Em todas as voltas, os cantos sempre serão virados com 4 correntes. E eu trabalho a segunda volta da seguinte maneira. Faço 3 correntes para iniciar, trabalho mais um ponto alto sobre esse próximo ponto e mais 2 aqui no intervalo de correntes. Então, aqui no início faço 4 pontos altos, viro o canto com as 4 correntes e trabalho o meu primeiro grupo completo de 6 pontos, fazendo 2 pontos nas correntes, um por um sobre esses 2 pontos altos e mais 2 aqui nessas próximas correntes. Em seguida, viro o canto e continuo trabalhando os 6 pontos altos com o mesmo padrão. Para eu completar esse primeiro grupo aqui, depois de virar esse canto, eu ainda faço 2 pontos altos nessas correntes e para encerrar, fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. E a partir da terceira volta, nós vamos começar a trabalhar 2 lados fechados aqui de pontos altos. Então, para eu começar a terceira volta, eu subo 3 correntes e trabalho um grupo de 6 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto e 2 aqui nas correntes. Depois dos 6 pontos altos, eu viro com 4 correntes e aqui eu trabalho 10 pontos altos, fazendo 2 nas correntes, um por um nos pontos altos e mais 2 nas próximas correntes. Totalizo 10 pontos altos. Viro o canto e trabalho 2 pontos altos aqui nas correntes, faço mais 2 correntes, pulo 2 de base e trabalho um grupo de 6 pontos altos. Depois faço 4 correntes e aqui novamente repito 10 pontos altos, igualzinho fiz nesse lado aqui. Depois de trabalhar os 10 pontos, faço as 4 correntes, 2 pontos altos nesse intervalo, mais 2 correntes e encerro a terceira volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Depois, a quarta volta será trabalhada com o seguinte padrão. Eu vou começar aqui caminhando com 2 pontos baixíssimos até chegar nesse terceiro ponto aqui de base. Vou subir 3 correntes e trabalhar um grupo de 6 pontos altos. E daqui até o final desse quadrado, todas as voltas que nós formos começar serão idênticas a essa que eu acabei de dizer aqui. Depois de fechar a volta com um ponto baixíssimo, nós sempre vamos começar caminhando com 2 pontos baixíssimos até esse terceiro ponto de base e sempre vamos subir 3 correntes e trabalhar um grupo de 6 pontos altos. Depois viramos o canto com as 4 correntes e aqui na quarta volta eu trabalhei nesse segundo lado o total de 14 pontos altos. E aqui nesse lado fechado de pontos altos, a distribuição dos pontos sempre será a mesma. Nós sempre vamos começar trabalhando 2 pontos altos nas correntes, um por um sobre os pontos altos e mais 2 nessas últimas correntes aqui. Então, totalizei 14 pontos altos. Depois virei aqui com 4 correntes e trabalhei 2 grupos de 6 pontos altos na terceira lateral. Esse primeiro grupo foi feito com 2 pontos altos aqui nas correntes, um por um sobre esses 2 pontos altos e mais 2 nessas próximas correntes. Em seguida, fiz 2 correntes, pulei 2 de base e a partir daqui trabalhei mais 6 pontos altos. Virei com 4 correntes e repeti os 14 pontos altos desse lado aqui. Em seguida, fiz mais 4 correntes e encerrei a minha volta trabalhando ainda um grupo de 6 pontos altos, fazendo 2 nas correntes, um por um nos pontos altos e mais 2 nas próximas correntes. Em seguida, trabalhei mais 2 correntes e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar a volta. Bem, e a quinta volta
eu trabalho da seguinte maneira: caminho com os 2 pontos baixíssimos, subo 3 correntes e faço aqui o primeiro grupo de 6 pontos altos. Em seguida, viro com 4 correntes e no lado fechado aqui só de pontos altos, na volta de número 5, nós trabalhamos o total de 18 pontos altos. Depois de trabalhar os 18 pontos altos, nós fazemos 4 correntes e trabalhamos 2 pontos altos nesse intervalo aqui de correntes de base. Na sequência, 2 correntes, pulamos 1, 2, a partir do terceiro ponto, trabalhamos 6 pontos altos. Depois, fazemos 2 correntes, de novo pulamos 2 e trabalhamos um segundo grupo de 6 pontos altos. Em seguida, fazemos 4 correntes e repetimos aqui 18 pontos altos, igual desse lado oposto aqui. Depois dos 18 pontos, fazemos as 4 correntes, 2 pontos altos nesse intervalo, 2 correntes, pulamos 2 de base e trabalhamos o último grupo de 6 pontos altos. Em seguida, 2 correntes e fechamos com um ponto baixíssimo na terceira corrente. A sexta volta, eu vou trabalhar com o seguinte padrão: caminho com 2 pontos baixíssimos, subo 3 correntes e trabalho os meus primeiros 6 pontos altos. Em seguida, faço 4 correntes e, nessa lateral fechada só de pontos altos, aqui na volta 6, nós vamos fazer o total de 22 pontos altos. Fez os 22 pontos, faz 4 correntes e nessa lateral, nós vamos trabalhar 3 grupos de 6 pontos altos. Então, olha, sempre que nós tivermos de base aqui esses 2 pontos altos, logo depois aqui de virar o canto, nós vamos fazer 6 pontos altos, sempre distribuindo dessa mesma maneira. Fazendo 2 pontos aqui nas correntes, 1 por 1 nos pontos altos e mais 2 nesse próximo intervalo. Depois que completou os 6 pontos, faz 2 correntes, pula 1, 2, a partir do terceiro, trabalha mais 6 pontos altos. 2 correntes, pula 1, 2, a partir do terceiro, trabalha mais 6 pontos altos. Completando aqui os 3 grupos de 6 pontos, fazemos 4 correntes e nessa lateral aqui trabalhamos de novo 22 pontos altos. Fez os 22 pontos altos, é só fazer 4 correntes e mais 2 grupos de 6 pontos altos separados por 2 correntes. Depois de fazer essas últimas 2 correntes, só fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. A sétima volta, eu começo caminhando com 2 pontos baixíssimos, subo 3 correntes e faço 6 pontos altos. Depois, 4 correntes. E, na lateral mais fechada da sétima volta, eu vou trabalhar o total de 26 pontos altos. Depois de fazer os 26 pontos altos, faço 4 correntes, 2 pontos altos, mais 2 correntes, pulo 1, 2, a partir do terceiro ponto, trabalho 6 pontos altos. E vamos fazer aqui nessa lateral total de 1, 2, 3 grupos de 6 pontos altos, sempre separados por 2 correntes e sempre pulando 2 pontos de base. Depois de trabalhar o terceiro grupo, eu faço 4 correntes e mais 26 pontos altos aqui nessa lateral. Completou os 26 pontos, faz 4 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, pula 2, 6 pontos altos. Mais 2 correntes, pula mais 2 e faz mais um grupo de 6 pontos altos. Em seguida, 2 correntes e fecha com um ponto baixíssimo na terceira corrente. A oitava volta, começo caminhando com 2 pontos baixíssimos, subo 3 correntes, faço 6 pontos altos. Em seguida, 4 correntes e, na lateral fechada de pontos altos, eu trabalho aqui, na volta de número 8, o total de 30 pontos altos. Depois de fazer os 30 pontos altos, faço 4 correntes e nessa lateral vou trabalhar 1, 2, 3, 4 grupos com 6 pontos altos, sempre separando aqui um grupo do outro com 2 correntes e para começar o próximo pulando sempre 2 pontos de base. Fez aqui os 4 grupos de 6 pontos, trabalha 4 correntes e faz
mais 30 pontos altos nessa próxima lateral. Depois, mais 4 correntes e completa aqui fazendo ainda 1, 2, 3 grupos de 6 pontos altos, sempre separados por 2 correntes e pulando sempre 2 pontos de base. Em seguida, fecha com um ponto baixíssimo na terceira corrente. A volta 9, começo caminhando com os 2 pontos baixíssimos, subo 3 correntes, faço 6 pontos altos, depois 4 correntes. E nessa lateral fechada só de pontos altos, na volta 9, vamos trabalhar o total de 34 pontos altos. Depois de fazer os 34 pontos altos, nós fazemos as 4 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e ainda trabalhamos aqui 1, 2, 3, 4 grupos de 6 pontos altos, sempre separados por 2 correntes e sempre pulando 2 pontos de base para começar o grupo. Depois de trabalhar esses 4 grupos de 6 pontos altos, fazemos 4 correntes e nessa próxima lateral repetimos mais 34 pontos altos. Depois dos 34 pontos altos, fazemos 4 correntes e encerramos aqui essa primeira lateral, trabalhando 2 pontos altos, 2 correntes e mais 1, 2, 3 grupos de 6 pontos altos, sempre separando com 2 correntes, sempre pulando 2 de base. Depois que fizer essas últimas 2 correntes, prende com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fez para começar a volta. A volta 10, começo caminhando com 2 pontos baixíssimos, subo 3 correntes, faço 6 pontos altos, em seguida 4 correntes. E nessa lateral trabalho o total de 38 pontos altos. Depois de trabalhar esses 38 pontos altos, faço 4 correntes e nessa próxima lateral trabalho 1, 2, 3, 4, 5 grupos com 6 pontos altos, sempre separados por 2 correntes e pulando 2 pontos de base para trabalhar o grupo. Completou os 5 grupos de 6 pontos, faz 4 correntes e nessa próxima lateral trabalha novamente o total de 38 pontos altos. Depois de fazer os 38 pontos, fazemos 4 correntes e encerramos aqui essa volta fazendo ainda 1, 2, 3, 4 grupos de 6 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Depois de trabalhar essas últimas 2 correntes, fechamos com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar a volta. A volta 11, começo com os 2 pontos baixíssimos, subo 3 correntes, faço 6 pontos altos, depois 4 correntes. E na segunda lateral aqui, nós vamos trabalhar o total de 20 pontos altos, então faço 2 pontos aqui nas correntes, um por um sobre os pontos altos até completar 20. Completou os 20? Faz 2 correntes, pula 1, 2 de base e a partir desse próximo, trabalha mais um grupo com 20 pontos altos. Depois de fazer esse segundo grupo de 20 pontos altos, fazemos 4 correntes e trabalhamos a próxima lateral com 2 pontos altos aqui no início, 2 correntes e fazemos ainda 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 6 pontos altos. Depois de trabalhar os 5 grupos de 6 pontos altos, nós fazemos 4 correntes e nessa próxima lateral repetimos 20 pontos altos, 2 correntes, pulamos 2 de base, a partir do seguinte, mais um grupo com 20 pontos altos, igualzinho fizemos lá do outro lado. Depois, fazemos as 4 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e completamos o restante da volta, fazendo ainda 1, 2, 3, 4 grupos de 6 pontos altos, separados sempre por 2 correntes e pulando aqui 2 de base. Depois de trabalhar as últimas 2 correntes, prendemos com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar a volta.
E a volta 12, eu começo caminhando com 2 pontos baixíssimos, subo 3 correntes, faço 6 pontos altos e 4 correntes. E daqui até o final do quadrado, essa segunda lateral, ela sempre vai começar com um grupo de 20 pontos altos. E a distribuição sempre será a mesma. Nós sempre vamos fazer 2 pontos altos nessas correntes, um por um sobre os pontos altos, até completar 20 pontos. E aqui na volta 12, depois dos 20 pontos altos, eu fiz 2 correntes, pulei 2 de base, vim nesse intervalo de correntes e trabalhei 2 pontos altos. Depois 2 correntes, pulei 1, 2, a partir do próximo, trabalhei mais um grupo com 20 pontos altos. Em seguida, 4 correntes e nessa lateral aqui, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 6 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes e pulando 1, 2 de base. Depois de trabalhar o sexto grupo, com 6 pontos altos, fazemos 4 correntes e nessa próxima lateral, repetimos o mesmo padrão que mostrei lá na segunda. Vamos trabalhar 20 pontos altos, 2 correntes, pular 2, trabalhar 2 pontos altos nesse intervalo de correntes de base, fazer mais 2 correntes, pular mais 2 e trabalhar um segundo grupo aqui com 20 pontos altos. Em seguida, 4 correntes, encerra aqui a volta fazendo 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 6 pontos altos. Faz aqui 2 correntes e prende com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fez para iniciar a volta. A volta de número 13, começo caminhando com 2 pontos baixíssimos, subo 3 correntes e faço 6 pontos altos. Em seguida, 4 correntes e trabalho aqui nessa próxima lateral 20 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes, pulo 2 de base e nesse intervalo de correntes trabalho 2 pontos altos, mais 2 correntes, mais 2 pontos altos no próximo intervalo. Em seguida, mais 2 correntes, pulo 1, 2, a partir do próximo, faço aqui mais um grupo com 20 pontos altos. Depois de trabalhar esse segundo grupo de 20 pontos altos, eu faço 4 correntes e inicio essa próxima lateral fazendo 2 pontos altos nesse intervalo aqui de base. Depois 2 correntes, pulo 1, 2, a partir do terceiro ponto, começo a trabalhar os meus grupos de 6 pontos altos. E aqui na volta 13 eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 6 pontos altos. Depois do sexto grupo, faço aqui 4 correntes e repito nessa lateral o mesmo que fiz lá no lado oposto. Trabalho 20 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes. Pulo 1, 2 e a partir desse ponto aqui faço mais 20 pontos altos. Completou os 20 pontos, é só fazer aqui 4 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, pular 1, 2 e a partir daqui trabalhar mais 5 grupos de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Depois do quinto grupo, faz 2 correntes e prende um ponto baixíssimo na terceira corrente que fez para começar aqui a volta. E a volta 14, também começo caminhando com os 2 pontos baixíssimos, subo 3 correntes e faço 6 pontos altos. Em seguida, 4 correntes e aqui eu trabalho 20 pontos altos. Depois dos 20 pontos altos, eu vou caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, usando esses intervalos aqui de base. E depois de trabalhar esse último grupo, fazer essas 2 correntes, também pulo 2 pontos aqui de base. A partir do próximo, trabalho mais 20 pontos altos. Em seguida, 4 correntes. E nessa próxima lateral aqui, eu vou fazer o total de 7 grupos de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Completou aqui os 7 grupos, nós fazemos as 4 correntes. Nessa próxima lateral, repito, 20 pontos altos, 3 grupos de 2 pontos altos separados aqui por 2 correntes. Em seguida, mais 20
pontos altos. Depois desses 20 pontos altos, faço 4 correntes e trabalho o restante aqui desse primeiro lado, fazendo ainda 6 grupos com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 6 pontos altos separados, sempre por 2 correntes. Depois do sexto grupo, faço 2 correntes e prendo com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Laço mais uma vez e corto aqui a linha. Bem, então está pronto aqui o quadrado que vai ficar no meio da peça. Agora, o próximo passo é emendar essas 3 peças. Esses 2 quadrados aqui da ponta, como eu já disse lá no início, não vou mostrar como faz nesse vídeo, porque já tem o passo a passo. Então, se você tiver dúvidas de como trabalhar esses 2 quadrados da ponta, é só acessar o link da videoaula do tapete diagonal, que lá eu explico direitinho como fazer esses 2 quadrados que ficam na ponta. E a emenda dessas peças aqui também é a mesma coisa que eu mostrei lá no vídeo do tapete diagonal. Emendei os 3 quadrados e agora vou começar o acabamento. Para começar o acabamento, eu amarro a linha no mesmo local que eu indico lá no vídeo do tapete amarelo. E vou trabalhar o acabamento com o mesmo padrão que mostro naquele vídeo. Tem apenas uma pequena diferença que eu vou mostrar para vocês. Bem, então deixa eu falar para vocês a pequena diferença que vai ter aqui nessa última volta do acabamento. Eu trabalhei a primeira volta de pontos baixos de maneira idêntica, eu mostro no vídeo que eu faço o tapete amarelo. E comecei a segunda volta também com o mesmo padrão. A única diferença que vai ter aqui, nesse do rosa que eu estou fazendo com 3 quadrados, é que, saindo aqui da parte mais estreita, eu pulo o último ponto de base e trabalho aqui o meu canto. E depois de trabalhar o canto, que eu estiver entrando para fazer aqui a lateral mais comprida, nessa peça aqui que eu estou trabalhando com 3 quadrados, eu vou pular também o primeiro ponto de base. Então, eu pulo esse aqui. Nesse aqui, do amarelo, que eu fiz só com 2 quadrados emendados, quando eu saio da lateral mais estreita para entrar na lateral mais comprida, depois de fazer aqui o canto, eu não pulo nenhum ponto baixo de base. No primeiro ponto baixo, eu já trabalho o ponto alto. Nesse aqui, com 3 quadrados, eu vou pular o primeiro ponto baixo quando eu estiver entrando na lateral mais comprida. Então, pulo o primeiro e começo a trabalhar a partir do segundo ponto baixo de base. Então, a única diferença que vai ter desse daqui do amarelo que eu fiz com 2 quadrados para esse aqui do rosa que eu estou fazendo com 3 quadrados, nessa última volta do acabamento, só isso aqui de diferente. Então, todas as vezes que estiver fazendo esse tapete e você tiver números pares aqui de quadrados, você vai seguir essa última volta do acabamento com o mesmo padrão do vídeo do amarelo aqui. Quando nós sairmos da parte mais estreita para entrar na parte mais comprida, não pula nenhum ponto de base aqui para começar o primeiro grupo de 4 pontos altos. E todas as vezes que você estiver fazendo a passadeira e a quantidade de quadrados que você emendar forem números ímpares, por exemplo, o rosa estou fazendo com 3 quadrados, se você estiver fazendo com 5 ou com 7, por exemplo, você vai, quando estiver saindo aqui da lateral mais estreita para entrar na lateral mais comprida aqui da última volta da peça, você vai pular o primeiro ponto aqui de base para trabalhar o seu primeiro grupo de 4 pontos altos, que assim dá certinho a quantidade de pontos que vai sobrar dos dois lados, aqui no início e depois lá no final. Bem, então é só essa pequena diferença aqui
que vai ter dependendo da quantidade de quadrados que você emendar aqui para fazer a sua passadeira. Em números ímpares, segue o que eu acabei de mostrar aqui no rosa. Em números pares, os seus quadrados segue o padrão que eu mostrei no vídeo do amarelo. Então, vou completar o restinho aqui do meu bico e venho. Bem, então, é seguindo o padrão que mostrei nesse vídeo que nós fazemos aqui a passadeira diagonal. Eu espero que tenha ficado claro e que você tenha gostado. E se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E estou deixando aqui do lado o link que leva ao tapete diagonal menor. Se você quiser acessar, é só clicar aqui na imagem. E se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.